Bom dia a todos e todas. Uma grande satisfação estar aqui, compondo esse sofá, esse espaço de acolhimento para conversarmos sobre a Política Nacional de Saúde Mental do Ministério Público. Mas eu vou fazer valer o que Roberto me prometeu, que eu podia falar aí de baixo, conversando com as pessoas, dialogando. Então, sinto-se convidados também para tomar, porque ficar 1 hora conversando sentada fica meio complicado aqui, né? Então, eu vou tomar o espaço aqui para essa conversa aqui na frente com vocês. A apresentação, eu acho que... Eduardo, me alcança, por gentileza, aqui esse... mas esse aqui. Obrigada. Num primeiro momento, também fazer minha audiodescrição em respeito às pessoas que não podem ver, porque isso também faz parte da política do cuidado. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos de comprimento médio, ondulados, olhos verdes, uso óculos com aro azulado. Hoje eu visto calça preta, blusa preta e um terno em cor vinho, um blazer cor vinho. Estou aqui no auditório do CNMP, no meu fundo escrito Conselho Nacional do Ministério Público, também os slides expostos aqui da nossa apresentação, e num auditório aqui presencial, muito bonito, e hoje muito disposto a conversar sobre a nossa política de cuidado, de saúde mental, de promover direitos, né? Nós temos hoje a centralidade de falar sobre essa temática da promoção de direitos, que é a essência do Ministério Público, mas hoje olhando para dentro, falarmos sobre o cuidado com as pessoas. E aqui a gente precisa obrigatoriamente conseguir conciliar promoção de direitos com prevenção de riscos. Por isso, a gente tem que ter esse olhar sobre a política dentro da estratégia desse cuidado, desse promover o autocuidado, e isso é dito em alguns momentos no âmbito da política, mas, sobretudo, lembrar que qualquer sinal ele precisa ser utilizado também para dar o passo seguinte, de olhar para o ambiente do trabalho e cuidar do trabalho, o trabalho que muitas vezes está adoecendo, que está sendo o fator de risco naquele ambiente. Por isso, a gente precisa obrigatoriamente falar sempre em promover a saúde mental, mas também prevenir os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Nós não estamos falando em fazer avaliações psicossociais de cada um dos membros do Ministério Público, de cada uma das membros do Ministério Público, de cada um dos servidores, servidoras, de todas essas pessoas que estão e integram a nossa instituição. Nós estamos falando em fazer a avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e intervir de forma coletiva, sem vitimizar, sem culpabilizar pelo adoecimento, para que realmente aquelas condições de trabalho sejam as melhores possíveis, para que aqueles processos de trabalho sejam revistos, aquela organização do trabalho seja revista, e, a partir daí, a gente não tenha outros cenários de adoecimento. É dessa forma que, enquanto Ministério Público do Trabalho, e eu agradeço muito a gentileza do Jairo ao falar do Ministério Público do Trabalho, não é de mim, é do Ministério Público do Trabalho, é da nossa instituição, e esse convite, eu acho que é uma forma também de trazer um pouco e fazer com que a gente consiga mostrar que aqui dentro de casa a gente está fazendo a lição também. A gente exige para fora, assim como a gente exige em tantos outros direitos que, enquanto instituição que exige o cumprimento desses direitos fundamentais, mas aqui dentro a gente está olhando também. A gente tem uma DPF tramitando no Supremo, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em que eles questionam a aplicação das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho aos entes da administração pública. E aí, vejam, por que isso está sendo questionado? Porque o MPT exige dos entes da administração pública a sua aplicação. Por quê? Porque o artigo 7º, 22, que diz que é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos no ambiente de trabalho, se estende aos servidores públicos. É claro que, enquanto entes da administração pública, é possível que eles normatizem, tenham as suas próprias normas e assegurem esse direito fundamental à redução dos riscos no ambiente de trabalho. O direito a não adoecer em função do trabalho, a não se acidentar no trabalho. Mas, quando a administração é omissa, nós vamos deixar esse servidor desprotegido? Não. Nós exigimos o cumprimento desse dever e utilizamos, por analogia, as normas regulamentadoras.
Especificamente no caso da saúde mental, muito recentemente, nós tivemos o advento de uma atualização no âmbito da norma regulamentadora 1 de saúde e segurança do trabalho, que traz de forma expressa 3 vezes a referência à expressão fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. É só isso que ela traz, 3 vezes, de forma expressa. Antes disso, a norma já dizia que é dever de todas as organizações prevenir os fatores de risco existentes no meio ambiente de trabalho. Todos, inclusive os perigos externos, ou seja, aqueles que não são produzidos em razão da atividade econômica, do processo produtivo, mas os quais os trabalhadores estão expostos em função do trabalho, em função de estarem naquele ambiente de trabalho. Então, já eram todos, mas era preciso trazer esse destaque. Por quê? Porque o tema, de fato, nos gerava preocupação. Era uma urgência, os adoecimentos estavam aparecendo. Mas antes mesmo dessa atualização acontecer na NR1 em 2024, e que hoje, inclusive, teve sua vigência adiada para maio de 2026, o CNMP nos trouxe a Resolução 265, a Política Nacional de Saúde Mental, e de forma muito mais completa do que a mera expressão ou referência a fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, como está na NR1. Então, no MP brasileiro, colegas, nós não precisamos nem discutir se aplica NR1 ou não. Nós temos uma política a cumprir, a Política Nacional da Saúde Mental dos integrantes do MP brasileiro. E essa política é extremamente completa e extremamente complexa. Ela é completa e complexa. Tanto que, se nós lermos ela com muita atenção, nós vamos ver que, em vários momentos, nós nos deparamos, poxa, isso aqui ainda estamos devendo. Aqui ainda precisamos fazer mais. E precisa ser, como o Jairo muito bem pontuou, uma política institucional, não de uma gestão ou de outra. Não basta o compromisso do Fábio aqui, enquanto corregedor, né, hoje coordenando o colégio de corregedores, dizendo hoje as corregedorias vão implementar. Sim, mas e quando vier a próxima gestão? Vai ser um compromisso novamente ou era um compromisso só do Fábio? Não basta o Jorge estar aqui dizendo hoje no CNPG é uma pauta e eu vou em todas as reuniões trazer isso aqui e a cada reunião nós vamos melhorar a implementação. Tem que ser política institucional. Vai ter transição, vai ter gestão, mas vai continuar funcionando. As pessoas mudam, mas a política tem que funcionar e precisa estar consolidada. E esse é o nosso papel aqui, enquanto a gente faz esse debate. E essa capa aqui, no início da minha apresentação, eu vou confidenciar que ela tem 2 propósitos. Atrás daquelas 3 imagens, só tinha homens. Homens no palco. E essa é uma luta de todas as mulheres aqui, que a gente consiga a paridade de gênero. Então, quando eu vi essa imagem, eu só conseguia ver homens brancos de gravata, eu disse, não vai ter lugar aqui na minha apresentação. Então, claro, eu estou fazendo aqui referência ao cuidado com a saúde mental, mas estou fazendo também um protesto. Muito bem. Colegas, estamos falando aqui, e toda essa minha fala inicial, ela foi justamente para mostrar que falar em saúde mental no trabalho precisa ser um compromisso coletivo. Não é um marketing, não é um selo, não é um certificado, não é uma premiação, não é quem faz mais isso, não é quem incentiva a dar ticket-terapia, dia do PET. Não é isso. É atuar efetivamente para essas condições, esse meio ambiente, essa organização do trabalho, ter esse cuidado. Então, não cabe simplificação. Por isso eu disse, a política é completa, mas é também complexa. Mas por quê? Porque a gente está tratando de um direito humano, de um direito fundamental, extensível a todos os trabalhadores. Enquanto Ministério Público, nós temos em nossos quadros membros, membras, servidores, servidoras, mas temos também terceirizados, comissionados, temos diversas pessoas, aprendizes, estagiários, dentro daqueles ambientes. E quando falamos nesse meio ambiente do trabalho, ele traz em si um princípio que é essencial quando a gente fala em meio ambiente. A gente fala da indivisibilidade. Não tem como eu dizer, eu vou proteger aqui o membro, mas o servidor eu não vou conseguir assegurar o mesmo cuidado, o estagiário, então, o terceirizado também não. Aliás, eles nem podem andar no mesmo elevador lá na instituição. Opa, fator de risco psicossocial. No momento que você impede
por exemplo. Eu sei que isso não se repete mais em todas as instituições, em todas as unidades, mas muitas vezes ainda acontece. Há pouco tempo, eu soube de uma situação me narrada por um motorista que dizia que em determinado local, os motoristas, quando levavam os membros e membras para uma determinada diligência, não podiam dirigir a palavra aos membros e membras apenas se eles fossem instados a falar. Veja que humanidade é essa. Bisol, falamos em humanidade aqui no início, né? Que humanidade é essa? Quando você tem uma normativa que, inclusive, impede as pessoas de dirigirem a palavra, sendo que estão nesse mesmo meio ambiente do trabalho, indivisível, em que as pessoas precisam, sobretudo, se acolher, se cuidar. E claro que existem as questões de segurança institucional. Temos a polícia institucional aí para isso. Mas será que dirigir a palavra, tratar com cuidado, com acolhimento, de alguma forma viola essa segurança institucional? Ou, de alguma forma, a gente poderia estar melhorando o dia daquela pessoa? Talvez um motorista falando comigo melhorando o meu dia, ou eu melhorando o dia dele? Então, precisa ser um cuidado com todas as pessoas. E a nossa política é para todas as pessoas que fazem o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Brasileiro acontecer. Aí é o vício já da linguagem. Então, precisamos desse compromisso técnico, esse compromisso ético. Por quê? Porque a gente se assustou em março desse ano, quando a gente viu esse gráfico publicado no G1, dizendo que quase 500 mil pessoas se afastaram por motivos de CDF, saúde mental, pelo INSS. Lembremos, isso aqui são só os afastamentos pelo INSS. Pessoas com carteira assinada, segurados da Previdência Social. Aqui não estão os quadros do MP. E quantos afastamentos nós tivemos no MP? Sandra, você tem essa resposta para mim? Sandra vai tentar me dar a resposta hoje, mas depois de muita luta. Porque tivemos resistência. Não todas ainda, porque a resistência ainda permanece, porque ainda não conseguimos observar que ter o controle sobre esses dados é substancialmente ter informações para promover intervenções. E aqui, veja, no momento que, e eu falei com a Sandra, porque na condição de representante aqui da FENAMP, porque houve um trabalho coletivo da representação dos servidores de buscar esses dados e auxiliar justamente na promoção dessa política de cuidado, mas porque a gente teve resistência em dizer, esses dados a gente não tem, tinha esse tipo de informação, ou a gente não pode fornecer. Veja, no momento que a FENAMP pediu os dados, não foi para pedir dados individualizados, o nome, o CPF, qual é a CID do afastamento, qual é o posto de trabalho. Era ter as informações do total para dizer, precisamos intervir aqui, precisamos identificar as causas. A Política Nacional de Saúde Mental, ela traz dentro do seu bojo uma referência à obrigatoriedade da administração ter o controle dos motivos que levaram os servidores a pedir remoção, os integrantes do MP brasileiro a pedir remoção. Muitos casos é apenas para chegar mais perto da família. Ainda mais no nosso caso do MPT, do MPF, em que a gente tem uma instituição nacionalizada. Mas muitos casos não são. Muitos casos, a pessoa quer realmente sair daquele ambiente de trabalho, que é adoecedor, que é desgastante, que é humilhante, que é assediador. Dentro do MP? Sim, dentro do MP. E nós estamos apurando essas causas, nós estamos levantando essas informações, ou nós estamos apenas nos preocupando em definir qual questionário nós vamos aplicar dentro do MP brasileiro, para, a partir daí, pensar na política de saúde mental? Veja, questionários são muito interessantes, e há vários validados, e precisam ser aplicados, e a pesquisa Bem Viver nos mostrou que questionários podem nos trazer referências importantíssimas, mas, às vezes, a gente tem as informações aqui embaixo do nosso nariz e a gente não está fazendo nada. Nós precisamos ter essas informações. Nós precisamos ter os canais de comunicação funcionando. Que canais de comunicação são esses? A política nos fala que toda a administração superior precisa ter canais de comunicação abertos, confidenciais, sigilosos, ativos, contínuos. Não precisa esperar o questionário para responder que algo não está bem no ambiente de trabalho. E não precisa ser um canal de denúncia.
Vejam a diferença disso quando a política nos diz que a administração tem que ter um espaço para receber informações de qualquer membro, qualquer servidor, qualquer trabalhador daquela instituição a qualquer tempo. Ela está nos dando um recado muito claro. É a qualquer tempo que nós precisamos ouvir e intervir. Ah, mas eu fechei ontem o meu plano aqui, meu programa de saúde mental do MP, e eu estou apenas começando a implementá-lo. Sim, mas talvez eu tenha que desviar a rota. E daí vem a sua complexidade. E qualquer medida que a gente preveja nesse plano, dentro desse programa de saúde mental, precisa ser monitorada, precisa ser passível de medição. Eu preciso realmente identificar lá no final ou lá no meio se aquilo está sendo efetivo para aquilo que eu estou tentando combater, para aquilo que eu estou tentando enfrentar. Para que eu vou ter uma roda de conversa lá na instituição? E roda de conversa é algo muito comum dentro dos programas de saúde mental. Precisa ter um objetivo claro. Não, eu estou fazendo a roda de conversa porque eu identifiquei, dentro do levantamento de fatores de risco e na avaliação de riscos à saúde mental, que essa roda de conversa sobre essa temática ela é importante para enfrentar esse determinado risco. E, ao final da roda de conversa, eu vou fazer um acompanhamento de modo a identificar se ela foi efetiva para combater esse risco. Então, não podem ser situações isoladas. E não basta a medida assistencial. Então, aqui são algumas questões chaves que eu vou repetir a vários momentos aqui. A política de saúde mental ela não é assistencial, ela é, sobretudo, de prevenção de fatores de risco. E outra, ela não é individual, ela é coletiva. E terceiro, essa medida de prevenção ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser conectada com um fator de risco efetivamente identificado e que precisa ser acompanhado. Então, veja, é desde março que nós estamos com esse problema? Só porque saiu esse gráfico? Não, nós já temos um problema há muito mais tempo. E veja que a própria OMS apontava já em 2009 depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. 2009. Estamos em 2025. 16 anos atrasados, porque agora estamos nos preocupando com isso. Não, já estamos há algum tempo, a política é de 2023, mas ainda nos falta muito para alcançar efetivamente esse estágio sobre o qual a gente possa falar, porque estamos apenas superando aquela ideia, e Eduardo muito bem falou, já não é mais um estigma. O adoecimento mental já não é mais um estigma, estamos falando abertamente disso. Mas também precisamos superar a ideia de que falar em saúde mental é só a doença, dentro do próprio conceito, né, de saúde para a OMS. A gente não quer só enfrentar a doença, a gente quer justamente conseguir também fazer a promoção da saúde, esse completo estado de bem-estar social, físico e mental. Então, é dentro desse conceito muito mais amplo e isso envolve absolutamente essa necessidade de enfrentar as condições organizacionais, as relações de trabalho, os processos de trabalho, a gestão, a forma como ela se implementa. Ou seja, não é algo raso, não é algo superficial, é algo bastante profundo. E, por isso, a importância da gente ter aqui as representações das administrações superiores, das corregedorias, e aí eu faço um registro muito especial também, a representação do MPT, a administração superior, representada aqui pela vice-procuradora-geral do Trabalho, doutora Tereza Basteiro, a corregedoria também representada. Então, é muito bom tê-los aqui, sabendo que isso vai ser um trabalho compartilhado. Dentro da ideia das equipes multiprofissionais, não é só ter as expertises específicas para isso, mas ter a administração trabalhando junto para o que for definido vai conseguir ser implementado de forma muito adequada, né, Isabela? Obrigada também pela sua presença. Então, é dentro desse trabalho e dentro desse formato que nós precisamos atuar, incidindo efetivamente, gerando as intervenções sobre a organização, sobre a gestão, as relações de trabalho, sobre o que pode gerar esse estresse e esse adoecimento. Então, não é enfrentar o estresse, é enfrentar as causas do estresse, é afetar o que efetivamente, incidir sobre o que efetivamente afeta esse desempenho, essa segurança e essa dignidade. Já falamos aqui da nossa base constitucional, mas faço um reforço aqui na nossa lei do SUS, porque precisamos atacar justamente esses determinantes e condicionantes da saúde, é falar sobre eles. E dentro desses determinantes e condicionantes da saúde, nós temos justamente o trabalho. Então, é sobre o trabalho que nós vamos incidir. Esse é o nosso propósito. Nós vamos conseguir fazer o algo a mais, o promover saúde, quando o trabalho estiver muito bom. Quando eu falo com
pessoas que atuam efetivamente em empresas, na iniciativa privada, eu costumo usar uma frase que gera um certo impacto, mas, de certa forma, ela tem efetividade ser usada aqui também. Não adianta fazer terapia de manhã, de tarde e de noite e voltar para o mesmo ambiente de trabalho com um chefe assediador. Né? Então, não há terapia que dê conta. Não há terapia que dê conta. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. As convenções da OIT, nós temos referência na 155, na 161, 87 e a 190. Eu trago elas aqui porque elas são extremamente importantes e elas são referenciadas na nossa política também. A 161 ela é extremamente relevante e ela é citada na nossa política. Por exemplo, quando ela aponta a necessidade dos serviços de saúde dos MPs terem conhecimento, né, um trabalho conjunto com a gestão de pessoal, para ter conhecimento de todos os afastamentos por motivos médicos. Ah, mas nem todos têm a ver com o trabalho. Será? Quem é que apurou? Cabe à gestão de pessoas definir se o afastamento tem relação com o trabalho ou não? Ou precisa o serviço de saúde do nosso MP ter conhecimento desse afastamento e ele, na sua condição de conhecedor da temática e responsável pela vigilância ativa e passiva em saúde do trabalhador, inclusive o trabalhador do MP brasileiro, apurar a causa desse afastamento, ter conhecimento do CID, do motivo que causou o afastamento, e, a partir daí, apurar eventual relação com o trabalho. Nossa, que complexo, não está acontecendo isso lá no meu MP. Mas é assim que tem que acontecer. Porque, muitas vezes, a resposta vem muito rápida, tanto no público quanto no privado. Não, mas para abonar a falta não precisa de CID no atestado. Não precisa para abonar a falta. Mas, sem o CID, você não faz vigilância ativa e passiva em saúde do trabalhador. E quem vai ter possibilidade de conhecer esse motivo do afastamento? O serviço de saúde, que vai fazer a vigilância e, a partir daí, com dados anonimizados, vai instar a administração a intervir sobre as possíveis causas relacionadas ao trabalho. Então, na 161, na Convenção 61 da OIT, ela faz referência só no artigo 1º, 2 vezes à questão da saúde mental. Veja que, às vezes, a gente até está discutindo, nasceu agora a saúde mental? Não, a Convenção 61 é de 85. Só no artigo 1º ela diz, é preciso assegurar, os serviços de saúde nas empresas precisam assegurar a saúde física e mental. Então, esse é o olhar amplo. E a 190 é importantíssima, apesar de não ratificada pelo Brasil ainda, porque ela nos traz o conceito justamente relacionado às questões de violências e assédios e que foi trazida também para a política. Ela está em processo de ratificação, espera-se que em breve também esteja ratificada. E ela é super importante, porque ela nos traz uma questão essencial na questão dos assédios, que é justamente essa mudança do conceito relacionado à questão da repetição dos atos para poder caracterizar um assédio. Muitos de nós talvez ainda tenhamos esse conceito de que para ser um assédio tem que ser um ato repetido muitas vezes. A Convenção 190 nos diz que não. Um único ato pode ser caracterizador do assédio. Então, nós temos esse cenário muito mais amplo e nós temos também, a partir de 2022, a própria OIT reforçando que o trabalho seguro e o trabalho saudável é um princípio fundamental de todas as relações de trabalho. Então, a gente precisa atuar e incidir sobre todos esses riscos. A realidade brasileira, ela justamente vem nesse contexto em que a gente tem aquele gráfico trazendo os afastamentos do INSS, chegando a quase 500 mil afastamentos no ano passado por CIDF. A gente não conhece o quadro exato desses afastamentos, porque os servidores públicos a gente não consegue consolidar, quem está na informalidade a gente não consegue consolidar, talvez a gente está falando de um público ali que engloba 40 milhões de pessoas hoje seguradas do INSS. Mas é esse público. E todo o restante? Será que é o dobro? Será que é o triplo? E os afastamentos inferiores a 15 dias? Justamente aqueles que estão chegando nas nossas diretorias de gestão de pessoas, talvez até nos nossos serviços de saúde, mas a gente não está tendo um olhar adequado sobre elas. Quantas CATs, a comunicação de acidente de trabalho, ou qualquer nome que a gente queira dar nos nossos MPs, a gente tem emitido reconhecendo o nexo desses adoecimentos com o trabalho? Porque, veja, me baseando na realidade da iniciativa privada, em que
nem 5% dos adoecimentos que o próprio INSS reconhece como relacionados ao trabalho, pela aplicação do NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, tem CAT emitida pela empresa, eu não consigo me imaginar que no serviço público, ou mesmo dentro do MP, a gente esteja alcançando um percentual superior a esse. Só que, em regra, a omissão na emissão da CAT, ela representa o quê? Uma tentativa de varrer aquele problema para debaixo do tapete. Porque eu não estou vendo notificado, não tem nenhum caso aqui, eu não estou reconhecendo o que está acontecendo, logo, eu não preciso fazer nada. Opa, mas a corregedoria está chegando lá, o trabalho está tendo problema, e é porque, bom, estão reclamando que tem muita gente faltando. Parece que é problema de saúde mental. Ah, mas não tem notificação, não tem registro. E aí, como é que essas questões estão se conversando? E aí, dentro da ideia dessas múltiplas fontes de informações que a gente precisa ter para conseguir cumprir a política, a corregedoria é uma fonte importantíssima. Ao final de cada correção, trazer esses elementos para dentro dessas equipes multidisciplinares, para dentro dessas comissões de saúde mental da instituição, para dizer, olha, vamos dar uma atenção aqui para essa unidade, porque eu identifiquei X, Y, Z. E isso tudo tem alguma relação com a nossa política. Essa organização do trabalho não está funcionando, esses processos de trabalho não estão funcionando, esse dimensionamento da força de trabalho está inadequado. Tudo isso é fator de risco psicossocial. E tudo isso precisa ser enfrentado sob a ótica do coletivo. Então, não adianta nós nos contradizermos, nos omitirmos, a gente precisa efetivamente ter esse olhar, né? Com relação às normas infralegais, eu já conversei aqui, e o que a gente tem em termos de política é extremamente avançado, está alinhado com as diretrizes internacionais e precisamos valorizar e agora atuar efetivamente na implementação. Então, a questão do adiamento da NR1, se essa discussão cabe aqui ou não cabe aqui, se a gente está no caminho certo ou não está no caminho certo, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E estarmos aqui reunidos hoje, assim, predispostos a discutir o que está sendo feito, se isso é suficiente, qual é a mudança de rota, eventualmente, que a gente tenha que fazer, esse é um passo extremamente necessário. A questão ela é urgente, a saúde mental não pode esperar, o MPT está atuando, e eu trago um exemplo aqui, o MP brasileiro, né, está vigilante e proativo, mas eu trago um exemplo da nossa atuação no MPT, só para vocês terem uma ideia de que a questão não tem nenhuma vinculação com NR1, recentemente aprovada, ou até mesmo em estágio hoje de adiamento. Essa é uma ação civil pública ajuizada no Rio de Janeiro, pelo MPT no Rio de Janeiro, no ano de 2023, em face do Atacadão, uma grande empresa, uma grande rede de supermercados, e o pedido era justamente sobre a necessidade de implementar, dentro dos programas de gerenciamento de riscos da empresa, a questão da prevenção dos fatores de riscos psicossociais. Essa ementa do acórdão do TRT do Rio de Janeiro, publicada recentemente, ela nos traz... o acórdão todo é uma leitura assim, que vale muito a pena fazer. Mas só a ementa, ela nos é essencial, e isso tem relação com a minha capa lá, em que eu tapei os homens, porque aqui está a questão do protocolo de gênero. Porque aqui o que foi determinado em face dessa empresa é faça o gerenciamento de fatores de riscos psicossociais com relação a todos os riscos, com especial atenção à questão dos assédios moral, sexual e materno, o assédio materno até vinculado à questão da própria discriminação, envolvendo as mulheres gestantes e lactantes, e faça tudo isso com o olhar do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Faça isso tudo com o olhar de gênero. Mas por quê? Porque foi identificado, durante a instrução do inquérito civil, que 40% dos trabalhadores, dos empregados dessa empresa, eram mulheres, ou seja, menos mulheres do que homens. Mas, na hora de aferir os afastamentos por motivos de saúde mental, CIDF, reconhecidos pelo INSS como relacionados ao trabalho, mais de 70% dos afastamentos eram mulheres. Ou seja, os afastamentos, o adoecimento, o sofrimento mental estava, sim, impactando mais as mulheres. Significava que aqueles fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho existentes no ambiente, inclusive as questões dos assédio moral, sexual e materno, estavam afetando mais as mulheres. Então, é preciso ter um olhar diferenciado. E isso nos traz uma lição. Dentro dos nossos programas de saúde mental no MP brasileiro, será que nós vamos enfrentar todos os riscos de forma igual? Será que todas as medidas de prevenção vão ser as mesmas para todos os fatores de risco? Não.
em alguns deles, a gente vai precisar avaliar a questão com essa lupa do gênero. No caso de mulheres, eu vou ter a necessidade de ter um olhar diferenciado. E essa atuação ela nos mostra justamente a importância de ter esse olhar diferenciado. Então, no que se refere a esses fatores de riscos psicossociais, eu gosto muito de uma expressão que a Cristina Maslow usa, porque ela diz justamente que esse estresse ocupacional, o estresse já como consequência, como uma situação de impacto e de sofrimento à saúde mental, ela parte de desequilíbrios em 6 áreas. Veja essa expressão, desequilíbrios. Tem um desajuste aí. Se a corregedoria identifica algum problema, é porque alguma coisa está desajustada, tem um desequilíbrio. E esses desequilíbrios, normalmente, ela costuma classificar dentro de 6 áreas. A carga de trabalho, controle sobre atividades, recompensas apropriadas, laços sociais, tratamento justo e valores. Tem algumas dessas questões que, muitas vezes, no serviço público, eu observo as pessoas comentando, os colegas comentando, sim, mas sobre isso a gente não tem ingerência. A questão das recompensas, por exemplo. Ah, mas o servidor está reclamando que o salário está insuficiente. Mas será que, de outras formas, a gente consegue atuar sobre isso e, de alguma forma, compensar? Né? Porque, veja, recompensa não significa só recompensa financeira. Né? Às vezes, a recompensa, a compensação pode vir de outras formas. Às vezes, até com a valorização daquele trabalho. Às vezes, até com o membro, a membra, reconhecendo o valor da atuação daquele analista, daquele assessor, daquele técnico, para aquele resultado que, às vezes, saiu no site do MP, foi divulgado, nossa, que baita atuação do MP, o membro, a membra deu entrevista. Sim, mas para chegar naquela atuação, claro que às vezes institucionalmente, para colocar na rede, a gente não consegue ouvir a fala de todo mundo. Mas reunir as pessoas no seu gabinete e dizer, olha, você foi super importante para isso. Lembra como você agilizou aquela notificação para mim? Isso foi essencial para a gente conseguir fazer essa diligência. Sabe? E trazer esse histórico. Isso é valorizar e as pessoas se sentirem realmente pertencentes, participantes daquele resultado. E isso, muitas vezes, pode compensar o que a recompensa financeira não conseguiu naquele momento. A luta da recompensa financeira acontece dentro dos espaços apropriados, dentro da luta sindical que tem que ser valorizada, mas a recompensa, esse tratamento justo, esses valores, esses laços, eles podem acontecer em outros momentos. Então, é preciso realmente assegurar que esse equilíbrio aconteça, porque esses fatores de riscos psicossociais, no momento que eles impactam corpo, mente, vida social, e eles decorrem desses problemas de gestão, organização, processos de trabalho, contextos de trabalho, características das relações de trabalho, jornada de trabalho, assédio moral sexual, discriminação, risco de morte e trauma no trabalho. Gente, onde é que ela está tirando tudo isso? Lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. E essa é uma referência importantíssima para cada um de nós também que atua na implementação dessa política. A lista de doenças relacionadas ao trabalho, publicada, atualizada no final de 2023, um dos grandes diferenciais dela, comparada com a lista anterior, foi justamente o incremento das doenças listadas como CIDF, como possivelmente relacionadas ao trabalho, saúde mental. E, junto com o elenco dessas doenças, essa lista nos traz os agentes ou fatores de riscos existentes no ambiente de trabalho que podem estar gerando esses adoecimentos. E é de lá que eu trago essa referência e essa necessidade de que a gente precise promover saúde mental, sim. Ter a roda de conversa, sim. Mas intervir efetivamente de forma coletiva sobre organização do trabalho, contexto de trabalho, conteúdo de trabalho, processo de trabalho, característica das relações sociais de trabalho, jornada de trabalho, assédio moral e sexual, discriminação, risco de morte e trauma no trabalho, sobre essas questões. E até mesmo desemprego. Desemprego está nessa lista. Isso tem alguma coisa a ver com a gente aqui no MP? Os servidores são estáveis e tudo mais. Sim, mas e os terceirizados que estão lá? E que, no final do contrato, às vezes, ninguém olha se vão todos ser demitidos, se vão, né, em que situação vão ficar depois daquela situação. E aquele que é comissionado, não, mas trocou a chefia, o procurador removeu, o promotor removeu, ele pode trocar, é livre nomeação. Mas que olhar a gente tem sobre essas pessoas? Isso é o acolhimento. Então, aqui está a lista
Prazer, lista, membros do MPT, integrantes das comissões de saúde mental, lista de doenças relacionadas ao trabalho, a lista A, parte 5, agentes ou fatores de riscos psicossociais no trabalho. Além dessa forma como ele está elencado aqui, cada um desses fatores ele é aberto dentro da própria lista. Vocês conseguem ver o que é gestão organizacional, o que ele está querendo dizer aqui. E aí eu abro lá a gestão organizacional. E aí começo a tentar identificar aquelas situações dentro do ambiente de trabalho. Então, não é partir do zero, não é tentar achar o caminho, né, de uma forma milagrosa aqui para ver onde é que eu vou achar. Eu tenho que partir de forma técnica, científica. E hoje a nossa base mais importante, mínima, eu diria, é possível avançar mais que isso? É, mas a mínima é a nossa lista de doenças relacionadas ao trabalho. Dentro da gestão organizacional, aqui a gente tem algumas questões e eu vou tentar trazer um pouquinho para o nosso ambiente de trabalho dentro dos MPs. O estilo de comando autoritário, o gerencialismo, que está lá na pesquisa Bem Viver, né? Diz que é um estilo gerencialista. Ah, mas é uma hierarquia, faz parte. O MP é assim, o judiciário é assim, precisa desse gerencialismo. Sim, mas a gente tem formas e formas de implementar essa hierarquia dentro de um acolhimento e dentro de relações humanizadas, dentro de uma escuta ativa em que a gente valorize o que o nosso servidor, a nossa servidora tem a dizer. Dentro de que a gente valorize as ideias que eles nos apresentem, e não simplesmente, às vezes, numa condição de chefia, a gente rouba a ideia e apresenta, olha, vamos fazer esse aqui, ó, essa política maravilhosa aqui, a ideia foi minha. Não, mas a ideia foi da minha estagiária. Por que eu não dou o crédito? E, às vezes, é isso. O estilo de comando autoritário, o gerencialismo, a hierarquia, ela tem como ser superada. Não é só uma questão de segurança. A questão de trabalhadores mal alocados, deficiência de pessoal, nós sabemos, depende de concurso, depende de liberação de orçamento. Mas, às vezes, será que se a gente conhecesse melhor as habilidades das pessoas, eu não conseguiria realocar elas dentro da instituição? Em outro espaço, elas conseguiriam fazer um trabalho melhor? Ah, mas isso dá trabalho. Aí eu tenho que ouvir as pessoas, entender melhor quais são as habilidades dela. Dá trabalho. Eu disse que a política era completa, mas era complexa. Mas disso depende a efetividade dessa política de saúde mental. O feedback inexistente ou deficiente, aqui está tudo dentro dessa gestão organizacional. O feedback tem que existir, os planos de trabalho, no MPT a gente tem a portaria, né, dos planos de trabalho, é ter o plano de trabalho, acompanhar esse plano de trabalho, rever o plano de trabalho. Não é só quando ele completa um ano. Ah, não, mas ele vence no final do ano. E daí, se ele vence no final do ano? Se ele não está funcionando, eu vou mudar ele agora. Certo? É ter essa possibilidade de mudança. O contexto da organização do trabalho. Aqui, as demandas excessivas ou mal distribuídas. Né? Aqui entra um pouquinho, de forma conectada, a questão do assédio por competência. Ah, mas aquele servidor é muito bom. Aí, Eduardo, faz esse negocinho aqui para mim, por favor. O Fábio não conseguiu fazer. Não, o Fábio é um pouco lento, ele não consegue fazer. Mas faça aqui, por favor. Aí o Fábio faz, o Eduardo faz. Aí, no outro dia, Eduardo, meu amigo, mas ficou excelente aquele seu relatório. O Fábio não conseguiu terminar aqui. Você termina o dele aqui, por favor? Mas, doutora, hoje eu ia sair mais cedo. Não, mas faz. Aí, o chefe ali, super parceiro, parece que está tratando a pessoa com o maior carinho, com o maior acolhimento, elogiando ele, assédio por competência. Porque ele acaba tendo que fazer o trabalho que o outro não conseguiu fazer. E onde é que a chefia está falhando? Em treinar o Fábio. Em verificar se o Fábio realmente devia estar naquela função. Porque, às vezes, ele não devia estar naquela função. Talvez ele não está conseguindo entregar o relatório todo dia, porque aquilo não devia ser a atividade dele. Talvez aquela procuradoria não é a expertise dele, ele está na saúde, mas ele queria estar lá no crime. E a gente não está olhando para isso. Mas, para isso, a gente precisa olhar, para isso, a gente precisa ter escuta, desenvolver a escuta. A comunicação precária, a questão da chefia, muitas vezes, não saber fazer o trabalho que está sendo demandado. Essa é uma queixa muito constante. Me dizem para entregar o relatório em 1 hora, a peça, vamos começar a falar mais da nossa linguagem, né? A peça em 1 hora, mas eu não consigo, nesse tempo eu não consigo nem abrir todos os sistemas, fazer a pesquisa, fazer o relatório. Eu estou sem estagiário, que não veio hoje, e às vezes a chefia não está sabendo, acha que está contando com o estagiário e não está. É ter esse contexto amplo da organização do trabalho. A gente está falando da IA, as tecnologias chegando, mas precisamos da adaptação
A gente tem ainda hoje servidores sequer adaptados às tecnologias que a gente tem hoje na organização, nas nossas organizações, nas nossas instituições. Então, essa tecnologia, essa adaptação, ela precisa acontecer de forma adequada. Eu trouxe aqui só 2 exemplos para mostrar a importância da gente fazer transição tecnológica. São casos da iniciativa privada, mas que demonstram que a gente não pode fazer transições simplesmente amanhã entrou aqui em vigor o sistema novo, está tudo funcionando e vocês que se virem. A transição tem que acontecer, seja para verificar se realmente aquele posto continua sendo adequado para aquele trabalhador, para aquele servidor, ou então promovendo os treinamentos necessários. Esse segundo item aqui, mouse que se move sozinho, empresas tentam flagrar truques de quem finge trabalhar em home office. Essa notícia é um pouquinho mais antiga, tem uma mais atual, mas eu já tinha mandado minha apresentação. Talvez muitos de vocês tenham visto a notícia de ontem, dizendo que o Itaú demitiu mais de 1.000 trabalhadores, supostamente porque eles estavam controlando os cliques que eles estavam dando. E com aquela quantidade de cliques não estava condizente com a carga horária que eles diziam estar fazendo. Né? Marcava ali o ponto, 8 horas diárias, não, mas com essa quantidade de cliques, impossível estar trabalhando 8. Não está. De certa forma, o que eles estão fazendo é isso aqui. É conseguindo fazer esse controle sobre cada movimento, né, do servidor, do trabalhador, e, de alguma forma, nessa modalidade de controle autoritário, gerencial, dizendo você está fora. E foi uma máquina que disse, porque os 1.000 piores aqui estão fora. Ah, não, mas esse não é o nosso estilo dentro do MP. Dentro do MP, nós somos mais acolhedores, nós olhamos mais para as pessoas. Será que nós realmente sabemos em que condições os nossos servidores estão executando o home office deles? O home office, vejam, ele é o céu e o inferno. Ele pode ser maravilhoso para quem realmente tem condições adequadas de exercer o trabalho. Mas, às vezes, a pessoa não tem. E, mesmo assim, muitas das nossas estruturas estão ficando mais enxutas e, às vezes, o home office acaba tendo que ser obrigatório. Tem 2 dias que você tem que trabalhar em casa e você se vire porque a minha estrutura aqui está enxuta. Não tenho como receber todo mundo aqui. Mas em que condições esse home office é exercido? E aqui entram outras questões, como as condições ambientais do trabalho. Não é só a questão de ter um monitor adequado, de ter 2 monitores para trabalhar, de ter uma internet rápida. Mas, às vezes, aquele posto de trabalho é inadequado. Ergonomia não é cadeirologia, como diz uma auditora fiscal do trabalho, amiga minha. Realmente, não é. Mas, se você não tem uma cadeira adequada, alguns dias em home office podem, sim, começar a te gerar uma dor nas costas, que, ao final do dia, está te gerando uma dor no pescoço, dor de cabeça, e, daqui a pouco, aquilo, de alguma forma, está impactando a saúde mental. Uma discussão que a gente tem acompanhado muito hoje com relação aos bancários há um tempo atrás, eles só eram afetados por LER. Hoje, eles são todos afetados por saúde mental. Será que já não tinha um problema de saúde mental lá? E será que a LER não está presente hoje também? Porque são todas as questões que acabam se conectando dentro dessa ideia ampla também do conceito de saúde, que tem que ser esse estado amplo, esse completo estado de bem-estar social e emocional. As relações sociais. Essas relações sociais no ambiente de trabalho, essa interação pessoa-tarefa, mas também as interações pessoa-pessoa. Veja, tantas vezes falamos em resiliência. Será que essa resiliência que nós estamos pregando realmente é boa para as nossas instituições? Ou ela é apenas a ideia de pregar uma cultura do silenciamento? Você vai aguentando aí, seja resiliente, vai melhorar. Ano que vem vai melhorar, acho que ano que vem o orçamento melhora, vai aguentando. Então, fica quietinho aí. Ou, então, a própria questão de uma chefia abusiva, assediadora. Mas aquele chefe ali, é que ele se dá muito bem com o Procurador-Geral de Justiça, não vai dar. É melhor você pedir remoção, ir para outro lugar, né? Ou seja, a cultura do silenciamento. Mas não é dito isso. É dito, seja resiliente. Seja resiliente. Então, quando a resiliência se transforma numa cultura de silenciamento, a gente está fomentando esses fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. As condutas abusivas de colaboração. Veja, enquanto Ministério Público do Trabalho, eu odeio a palavra colaborador. Porque, veja, nós somos Ministério Público do Trabalho, nós temos uma Justiça do Trabalho e aplicamos o direito do trabalho.
Aí a empresa me vem com aquele negócio de colaborador, colaborador, e dentro do MP mesmo, só tem colaborador para cá, colaborador para lá. Eu disse, mas que direito que eu aplico para ele? É o da colaboração, doutora. Mas qual que é mesmo? Não, ele vai aguentando. Tudo ele ajuda a empresa. Tudo ele ajuda para fazer dar certo. Então, veja, essa ideia da colaboração, ainda que ela tenha surgido no ambiente, a Isabela está aqui para falar, dos RHs, eles acham bonito, acham que fica mais simpático falar em colaborador, mas muitas vezes o colaborador acaba se transformando na ideia de que, bom, não cobre tanto os seus direitos, né? Seja mais colaborativo para as coisas funcionarem aqui. Então, a ideia dessa cultura da colaboração, quando a colaboração só tem que vir de um lado, ela desvirtua e acaba gerando também um fator de risco psicossocial. A ideia dessas lideranças tóxicas, né? A palavra, às vezes, hoje até já é meio... vamos falar em ambiente tóxico, liderança tóxica. Mas, no fim das contas, significa isso. Está entregando, então posso deixar fazer o que quiser. Não, não é assim. E a instituição tem que ter valores e tem que ter uma política consolidada para, inclusive, não ter nenhum membro, nenhuma membra, nenhum servidor, nenhuma servidora em cargo de chefia que se permita ser uma liderança tóxica e ache que aqui está tudo bem. Aqui está tudo certo, aqui eu vou me manter, eu tenho um contato bom, jogo futebol no final de semana ali com a chefia, está tudo certo. Não. Se está institucionalizado, não vai depender de quem está na chefia e quem não está. Não é questão de ser legal, de ser gentil. É questão de aplicar uma política que precisa ser institucionalizada. Então, esses conflitos interpessoais, intergeracionais, eles precisam ser lidados de forma adequada. Trago esse caso aqui para a gente refletir um pouco, porque muitos de nós, certamente nas nossas instituições, talvez quem está nas corregedorias já ouviu relatos nesse sentido, a pessoa tal surtou no ambiente de trabalho. Esse caso aqui foi publicizado, de uma trabalhadora que arrumou todo o café da manhã num hotel nos Estados Unidos, e aí o vídeo saiu dela destruindo o café da manhã, depois de ter arrumado, mas depois de ter recebido a notícia de que ela foi demitida. Veja, é um surto. Os nossos psicólogos e psicólogas que estão aqui. O surto ele acontece assim, tipo, fui demitida, agora vou destruir tudo. Ou será que já eram aquelas demandas reprimidas, sendo resiliente, a cultura do silenciamento, e aí, de repente, além de não me compensarem, nem como obrigada, não me mandam embora. Sendo que eu fazia tudo o que eu fazia sem ter as condições adequadas. Nunca me perguntaram se estava bom, e agora estão me demitindo sem me perguntar por que eu não estava conseguindo fazer, e, na realidade, era a empresa ou a organização que não me fornecia as condições de trabalho adequadas. Então, a ideia desse surto tem que nos falar algo mais do que simplesmente culpabilizar a pessoa e, às vezes, até ridicularizar as pessoas dentro da ideia do surto. Surtou. Surtou e depois? E o quê? E a gente vai fazer o quê enquanto organização com essas informações? A questão da humanidade... eu trago alguns exemplos aqui da iniciativa privada, mas quando a gente fala em humanidade, Bisol e Eduardo falaram aqui em humanidade hoje de manhã, eu lembro desses casos aqui. Quando um trabalhador vem a óbito no seu local de trabalho, e aqui eu não estou nem discutindo se tem relação com o trabalho ou não, e ele é escondido atrás de guarda-sóis porque o estabelecimento não pode parar, não pode fechar, a humanidade está faltando. Esse caso aconteceu em Pernambuco, durante a pandemia. O supermercado não podia parar e ele foi escondido atrás de guarda-sóis. O outro caso que a gente coloca, que está pequenininho ali, é o caso de um acidente do trabalho que aconteceu no Paraná. O trabalhador veio a óbito, sugado por uma máquina, e os trabalhadores, colegas de trabalho dele, que trabalhavam no mesmo ambiente de trabalho dele, queriam ser liberados para ir ao velório do colega. A empresa disse, não, amanhã a gente tem uma entrega aqui para fazer, tem prazo, ninguém está liberado. Teve que ser ajuizada uma ação para pedir uma liminar, que a justiça deferiu, para liberar os colegas para ir ao velório do colega. Faltou o quê? Humanidade. A gente precisaria estar levando situações como essa ao judiciário. Para o judiciário decidir, bom, seremos mais humanos aqui ou não? Né? Vamos ter um pouquinho mais de ser humanidade ou não? Ou esse caso aqui, poxa, segunda vez falando do Itaú aqui. Falta de humanidade. E esse caso, a trabalhadora abortou no posto de trabalho. Sabe o que o gerente disse para ela fazer?
coloca o feto num saquinho, fecha o seu caixa, e ela fez isso trabalhando por mais 3 horas depois do abortamento no seu local de trabalho. Sangrando. Também foi ajuizada uma ação civil pública, e o judiciário tem que reprimir esse tipo de conduta e dizer, poxa, sejamos mais humanos. Esse caso aqui é mais recente. A trabalhadora tentando sair do posto de trabalho com 8 meses de gestação, sentindo fortes dores, grávida de gêmeos, num frigorífico, e o gerente diz, o supervisor dela diz, não, a esteira não pode parar, não posso parar a esteira para você sair, não tem nenhum substituto. E ela vem a abortar nessa tentativa de ser liberada ali do local de trabalho. E aí o caso vem a público até quando sai a sentença condenando em R$150 mil por danos morais. E aí eu faço até uma pergunta, vai ter efeito pedagógico? A empresa vai mudar realmente a forma de atuar com uma condenação de R$150 mil, em que a pessoa perdeu filhos gêmeos no 8º mês de gestação? De alguma forma se considerou. Então, aqui, eu não estou nem conseguindo dizer que o judiciário disse tenha mais humanidade, porque eu acho que até, né, para o judiciário ainda não teve humanidade suficiente, porque não conseguiu considerar essa situação como um todo. Mas esses casos aqui eu trago, ainda que eles sejam decorrentes da iniciativa privada, mas para a gente pensar nos nossos ambientes de trabalho. Talvez a gente não chegue em uma situação tão, né, o pico do outro lado, né? A curvatura da vara, em que a gente curva a vara toda para o outro lado. Mas será que, de alguma forma, a gente já não está caminhando um pouco mais para lá do que para cá, no nosso dia a dia, automatizando tudo, tudo é uma conversa por WhatsApp, pelo Teams, todas as tarefas vêm pelo sistema, é tudo pi, 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 está tudo apitando. Mas como assim? A tarefa chegou ontem às 12h23:53 e você ainda não me entregou? O conteúdo das tarefas. Aqui a gente tem que falar em sobrecarga cognitiva, em demandas emocionais excessivas, em falta de autonomia e reconhecimento. Eu quero trazer uma especial atenção para o segundo ponto, porque ele tem muita relação com as nossas atividades. E aí eu falo especialmente até de colegas que atuam em promotorias criminais, infância, que no dia a dia se depara com situações dificílimas e que nos trazem uma carga emocional gigantesca. No próprio caso do MPT, quando nós atuamos com grandes acidentes do trabalho, com muitas vítimas envolvidas, pensemos no caso do acidente do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Os colegas envolvidos naquela atuação, de quaisquer dos ramos, certamente foram muito impactados. Quantas das nossas instituições olharam para aquela situação como um fator de risco psicossocial? Ter que atuar em condições como aquelas como um fator de risco psicossocial. Dizer, poxa, você está exposto a essa situação, você está precisando de alguma... Você precisa conversar sobre isso, você está suportando atuar nessas condições, você precisa de mais um apoio? Ou será que a gente só estava limitando e cobrando e não conseguiu ter esse olhar? Ah, mas tudo aconteceu muito rápido, assim como a pandemia, né? Tudo aconteceu muito rápido, a gente tem que se adequar àquelas condições. Mas e depois disso, que lições isso nos deixou? Então, quando a gente fala em demandas emocionais excessivas, é algo extremamente relevante nas nossas instituições, no nosso MP. Falta de autonomia e reconhecimento, aqui eu falo mais especificamente com relação aos nossos servidores e servidoras. Porque temos a independência funcional enquanto membros e membras, mas será que nós entregamos a possibilidade dos nossos servidores e servidoras entregarem, dentro da sua autonomia, um trabalho de qualidade? Ou, às vezes, é só faz o modelo e não sai do modelo? E o servidor gostaria de entregar algo melhor. Dizer, doutora, eu refleti isso, será que eu estou dando esse espaço? Vamos conversar aqui sobre esse caso, porque, às vezes, eu penso de forma linear, mas o servidor está me trazendo uma oportunidade de melhorar, inclusive, aquela atuação e fazer uma entrega mais qualificada enquanto MP para a sociedade. Então, o conteúdo das tarefas. A questão dessa comunicação e desse conteúdo das tarefas e da falta de autonomia me fez trazer um outro caso aqui para vocês. Quem não lembra do acidente da Voipes, no ano passado? Esse ano, fazendo um ano desse acidente, é publicado um
um documentário, uma série de reportagens, né, pelo G1, e uma das questões que nos traz reflexão direta sobre a questão de fatores de riscos psicossociais é essa referência que está aqui, falha não reportada. Funcionários eram pressionados pela diretoria da empresa a evitar que aeronaves ficassem paradas para manutenção. Ele também diz que quase sempre havia pouco tempo para avaliar as condições dos aviões. Ou seja, sequer podia ser narrado, sabia que tinha um problema. Imagina o impacto na saúde mental desse trabalhador da manutenção, que sabia que tinha um problema, mas não podia reportar, porque a diretoria já tinha vedado esse reporte, e depois acontece um acidente. A responsabilidade por 60, 70 vidas perdidas. Então, no dia a dia, nós estamos dando possibilidade das pessoas nos reportarem, nos procurarem. Temos só um canal de denúncia ou temos um canal de comunicação? Cada ofício é um canal de comunicação para receber informações. Cada membra tem possibilidade de receber essas informações e tratar de forma adequada. Tem um canal de comunicação com as equipes multiprofissionais que, de alguma forma, vão interferir na mudança desses programas de saúde mental nas nossas instituições. Essas são as perguntas que nós precisamos fazer. Essa consulta dos bancários, 2024, ela tratava da questão, foram quase 47 mil bancários entrevistados em 2024, o que chama muita atenção. E, infelizmente, é uma realidade que a gente já ouve de muitos colegas, servidores, membros. Quando eles falam, 39% declararam ter usado medicamento controlado nos últimos 12 meses. Quando a gente vê, e talvez muitos de vocês já tenham visto, nessas figurinhas de WhatsApp, por exemplo, Rivotril litrão, ou aquele helicóptero espalhando o Rivotril em cima de todo mundo, né? E, às vezes, até já fazem uma personalizada, né? Passa o helicóptero em cima da unidade do MP, né? É um sinal? Porque, às vezes, assim, é uma brincadeirinha, é um meme, mas será que está dizendo alguma coisa para a gente e a gente está sendo omisso, silenciando, não fazendo nada com aquela informação? Não é normal 40% das pessoas tomarem medicação para conseguir acordar, para conseguir aguentar o dia de trabalho e para conseguir dormir de noite. Porque, infelizmente, nós temos, sim, pessoas nessas condições, e muitas pessoas. Não é normal. Não estou dizendo que quem precisa do tratamento não deva buscar. É evidente que sim. Mas nós sabemos que muitas dessas pessoas estão se automedicando. E se automedicando para suportar o quê? O trabalho. Será que era o trabalho que deveria estar sendo tratado ou a pessoa que devia estar se automedicando? Precisamos enfrentar essas situações complexas, difíceis, com profundidade. Ruído, calor, iluminação precária, e aqui eu já falei do home office. Será que esse ambiente de trabalho sempre é seguro? Nós não estamos falando de grandes riscos e traumas, mas, eventualmente, e aí eu falo da nossa atuação no MPT, por exemplo, no caso das operações de trabalho escravo, os nossos colegas, nossos servidores, eles estão expostos à situação de risco ou trauma, de trauma e morte no trabalho. Será que eles estão realmente preparados para isso? Será que eles sabem dessa condição antes de ir para uma operação? Será que a gente tem um acolhimento adequado quando, às vezes, acontece uma situação de precariedade naquela situação? Será que, quando ele volta com Covid de uma operação de trabalho escravo, a gente emite a CAT e reconhece como uma doença relacionada ao trabalho? Porque isso aconteceu. Colegas que continuaram fazendo operações durante a Covid e que não tiveram esse reconhecimento da doença como relacionada ao trabalho. E se tivesse gerado uma situação de óbito? Então, ter esse reconhecimento, acolher de que aquilo aconteceu, não simplesmente para responsabilizar o trabalho, mas para melhorar as condições de trabalho, é algo extremamente essencial. Trago alguns casos práticos, né, e quero trazer um exemplo muito especial desse último aqui. Funcionários da Fiocruz enfrentam violência para chegar ao trabalho no Rio. Gente, mas é violência urbana. O que tem a ver com o trabalho? É para chegar ao trabalho. É o ambiente do entorno do trabalho que tem esse cenário de violência urbana. De alguma forma, enquanto empresa, enquanto empregador, enquanto organização, estamos olhando para esse perigo relacionado ao trabalho, ainda que não gerado pelo processo produtivo,
E pode ser que muitas das nossas unidades estejam em situações similares a essas. Então, não é simplesmente saber que o problema existe, dizer que ele é um problema de saúde pública, um problema de violência urbana, da segurança pública, e não se fazer nada enquanto instituição. As jornadas de trabalho, nós temos aqui situações muito difíceis que a gente precisa enfrentar. Os turnos longos, noturnos, irregulares. Os finais de semana não ter direito à desconexão. E aí, muitos de nós vamos pensar especificamente da questão dos membros, das membras. Mas não tem controle de horário. Poderia estar folgando no final de semana. Sim, mas a demanda emocional, muitas vezes, não nos permite. O prazo não nos permite. Quando nós temos processos coletivos entrando e saindo da justiça em 2 meses, algo está estranho. Como é que essa instrução foi feita? De que forma eu estou conseguindo executar meu trabalho nessas condições? E, justamente, depois tem aquela síndrome do tic, lá, do toque, porque as mensagens estão entrando a todo tempo. Não consegue silenciar nunca aqueles aplicativos todos que ficam bipando o tempo todo. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar com relação à questão desse direito à desconexão. E como efetivamente assegurá-lo? Tem meios de assegurar? Será que depende só realmente de cada pessoa no final de semana conseguir desconectar? Gente, voltemos ao caso do Itaú, que consegue controlar quantos cliques a pessoa dá no seu home office. Vocês acham mesmo que não existe uma forma de bloquear todas as notificações nos aplicativos institucionais no final de semana? Tem. Se for uma opção institucional, tem como fazer. E talvez a gente precise realmente implementá-la. A própria questão das férias. Por que a gente não bloqueia o acesso ao sistema durante as férias? Mas eu vou usar minhas férias. Gente, já virou situação comum. Eu vou usar minhas férias para colocar meu trabalho em dia. Gente, não está certo isso. Não vamos glorificar isso, não está certo. Eu faço isso e eu sei que não está certo. E eu estou dizendo, não está certo. Quando o servidor está saindo de férias, doutora, não tem problema, os 2 primeiros dias eu não vou viajar, só vou viajar segunda, então eu posso amanhã, quarta e quinta, botar tudo em dia. Não, férias é férias. E aí voltemos aqui ao nosso MP garantidor de direitos fundamentais. Se a gente não consegue nem garantir o direito às férias, à desconexão, como é que a gente vai garantir essas melhores condições de trabalho, esse enfrentamento a esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Redução da jornada de trabalho é defendida principalmente pelos jovens, mostra a pesquisa. Isso tem relação com a questão dessa discussão que recentemente a gente tem visto na mídia, da escala 6x1, fim da escala 6x1. Mas não tem a ver com o MP, mas é importante para a nossa reflexão. Por que esse tema pegou? Por que as pessoas se apegaram a essa discussão e buscaram defendê-la de forma tão importante, veemente, foram para as mídias? Porque, de fato, as pessoas estão cansadas. Isso fez sentido para as pessoas. Veja, no âmbito do trabalho, a gente até discute, na época da reforma trabalhista veio muito mais precarização do que isso, e a gente não via as pessoas lutando tanto por uma causa como essa do fim da escala 6x1. Aqui fez sentido para as pessoas, elas estão cansadas. Só que não é só quem tem oficialmente uma escala 6x1. Será que nas nossas instituições, que oficialmente não temos uma escala 6x1, as pessoas não estão cansadas? Que olhares a gente tem tido sobre essas pessoas? Esse caso aqui, a Voipes também está aqui, a todo tempo na minha palestra. Piloto relata pressão para exceder jornada e trabalhar em dia de folga. Vai que dá. Eu estava na audiência pública em que esse piloto fez esse relato em junho de 2024, antes do acidente, portanto, que aconteceu em agosto. E ele relatava que, durante o dia de folga dele, ele não falou a idade dele, mas ele disse, com a minha idade, eu já não preciso mais ter que ficar atendendo ligação no dia da minha folga. Mas um dia, eu estava me dando o direito de desligar o celular, o dia que eu liguei o celular no final do dia, já me preparando para o dia seguinte que eu retornaria à escala, tinha 8 ligações da empresa, pedindo para ele parar o dia de folga dele, voltar ao trabalho, voltar ao trabalho, voltar ao trabalho. Então, esse tipo de pressão
que significa, é sobre isso que a gente precisa olhar quando a gente está falando em jornadas longas, irregulares, noturnas, sem direito à desconexão. Violência e discriminação, aqui a gente precisa olhar sobre todas essas formas de violência, e aqui eu saúdo também a aprovação da política, no que se refere à questão do enfrentamento do assédio moral, sexual, todas as formas de discriminação e violência, em linha com a Convenção 190. Veja, essa política ela tem que vir não como algo independente. Chega de fazer coisas independentes, cada um no seu canto querendo implementar alguma coisa. A gente precisa fazer essa política ser implementada em conjunto e fortalecida, e institucionalizada. E a política de enfrentamento à discriminação e assédio vem nesse mesmo sentido. Fui demitida em 5 minutos no dia em que voltei de licença maternidade. Esse tipo de situação ainda é comum nas empresas. Ah, mas no MP não tem isso. O pessoal é estável. É, mas perdeu a função. É, mas foi realocada. Será que de outras formas a gente não pratica essa discriminação nos nossos ambientes e às vezes até naturaliza? Temos que ter atenção nessas questões. Dentro dessa questão da violência, assédio e discriminação, não está aqui nessa apresentação, mas dentro dessa última manchete aqui, mãe é demitida por não manter filhos calados durante reuniões de trabalho. Muitas vezes, e já aconteceu em reuniões em que eu estive, em que estava um colega, homem, com seus filhos pequenos, e todo mundo achou bonitinho. E aí, no dia que eu li essa manchete, e já tive situações com colegas mulheres, mas das mulheres, o que as pessoas esperam? Que mantenha o filho quietinho. Ah, precisa? Tá, mas mantenha quietinho. Agora, o homem, se fizer bagunça, é capaz de todo mundo rir junto. E aí eu me reporto à situação acontecida durante a pandemia. É uma pena que eu não deixei aqui, mas depois me comprometo a mandar para vocês. Durante a pandemia, muitas de vocês vão lembrar, final de março de 2020, o Estadão publica uma reportagem dizendo que juízes, promotores e defensores estão tendo um incrível aumento de produtividade nesse período da pandemia. Olha só que incrível! E todos os entrevistados eram homens. Porque as mulheres estavam justamente enfrentando o contrário. O impacto na sua produtividade, porque de uma hora para outra, e aí eu falava com o Eduardo sobre isso hoje de manhã, não é a questão da dupla jornada e da tripla jornada, é da dupla presença, da tripla presença, estar presente. A demanda emocional que isso tem, num cenário em que se é responsável pela saúde das pessoas, onde todo mundo está exposto a uma situação de saúde, a mulher naturalmente tem realmente o olhar mais do cuidado, então você tem essa responsabilidade, mas continuando a ter que cumprir com todas as suas funções institucionais, de uma hora para outra jogada em casa. E sim, nós temos muitas colegas que não gostam de trabalhar em casa, e estão no direito dela. Que gostam de manhã, sim, de se arrumar, se maquiar, colocar roupa de trabalho e estar no seu ambiente de trabalho, porque lá produzem bem. Mas, de repente, de uma hora para outra, precisava estar em casa. Ah, mas para os homens isso também acontece. Sim, mas era com uma liberdade diferente. Isso foi tão intenso naquela oportunidade, isso foi tão debatido, que 1 mês e meio depois, meados de maio, o Estadão publica uma outra matéria em que juízas, promotoras e defensoras trazem justamente o relato da realidade vivenciada por elas nesse cenário da pandemia, de impacto na sua saúde mental, em função dessa dupla presença, dessa tripla presença exigida, em que a produtividade continua sendo exigida, inclusive em termos comparativos a uma produtividade maior que os homens conquistaram, mas também tendo que ter o cuidado com as suas famílias, muitas vezes em cenário já de adoecimento, pessoas idosas da família adoecidas, tendo que ter um acompanhamento. E de que forma nós lidamos com isso? Então, temos que ter essa atenção. A identificação dos fatores de risco. Agora, eu já estou indo para as minhas linhas finais, mas vários momentos vocês vão ver que vai se conectar com o que nós conversamos até agora. A necessidade desse foco no coletivo, não se resumir a questionários, a ter essas múltiplas fontes de informações. Gente, as nossas associações de membros e membras, os nossos sindicatos de servidores e servidoras são extremamente importantes nessa escuta. Em regra, elas integram ou deveriam integrar as nossas comissões de saúde mental. Mas será que estamos fazendo uma escuta adequada?
Será que esse espaço realmente tem sido qualificado para eles trazerem as demandas? Será que as próprias associações, sindicatos, estão realmente qualificados a serem um papel, a exercerem esse papel importante que elas têm na comissão? De serem uma escuta também nas suas representações coletivas e poderem já trazer de uma forma qualificada a informação para a administração, e aqui nós podemos agir de uma forma mais qualificada. Nós implementamos as escutas no caso de afastamentos médicos, quaisquer afastamentos. Nós temos os espaços de acolhimento no caso das remoções, para entender os motivos das remoções. Nós temos a questão da investigação das causas dos afastamentos. Nós temos os nossos relatórios analíticos anuais dos nossos programas de saúde ocupacional no âmbito dos nossos MPs. E aqui nós temos uma barreira ainda existente entre a administração. Aqui eu usei a terminologia privada, né, que a gente usa da NR4, o SESMIT, o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ou será que nós temos ainda uma barreira aqui interna também, em que a saúde quer ficar com os dados para ela, e a gente ainda não conseguiu ver qual é o nível de informações que precisa sair daquele espaço de saúde para conseguir intervir coletivamente naquele ambiente de trabalho e realmente reduzir aqueles atendimentos na área da saúde. E isso não vai acontecer por meio de portarias impondo a abertura dos prontuários de saúde. Alguns de vocês devem ter ouvido falar das portarias, né? Não, o Serviço Médico de Saúde libera tudo, porque é interesse da administração. Não é assim também. Os profissionais da saúde têm um sigilo que eles precisam preservar dentro da sua ética, dentro da sua ética profissional. Mas há informações que precisam sair daquele ambiente de forma anonimizada, por meio de relatórios analíticos, para gerar vigilância ativa e saúde em saúde do trabalhador. Do contrário, a gente não vai conseguir ter esse espaço, essa fonte, como uma fonte importante, um canal importante para a implementação de melhorias. Então, essa barreira nós precisamos quebrar. Não vai ser com portarias, vai ser com diálogo. Vai ser sentando, encontrando as formas em que essa escuta consegue ser feita de forma adequada. Integrando essas equipes multidisciplinares, ter os profissionais capacitados nas suas diversas áreas. Um exemplo que eu costumo utilizar falando no âmbito das empresas, eles dizem, mas que profissionais que a gente tem que contratar, doutora? Eu disse, não sei, talvez seja um engenheiro de produção. Disse, como assim um engenheiro de produção? Sim, porque pode ser que o fator de risco psicossocial esteja relacionado ao ritmo da produção. E, às vezes, não vai ser um psicólogo para atender os trabalhadores estressados por causa daquela sobrecarga que vão dar conta. Precisa ser um especialista que vai rever aquele processo produtivo. Então, dentro dessas equipes multidisciplinares, pode ser que a gente precise de funções das mais variadas e que a gente vai definir a partir da definição e da identificação adequada desses fatores de riscos. Então, a gente precisa ter escuta qualificada, esses vários espaços de escuta, ter realmente nas pessoas que trabalham, aquelas que podem nos trazer informações qualificadas para o ambiente, não se restringir aos canais de denúncia ou canais de comunicação ou o nome que a gente queira dar, mas onde eles existirem, atenção, onde eles existirem, eles precisam ser efetivos. O que a gente não pode ter são situações como essa, em que a funcionária diz, eu não fui protegida pelo RH, por compliance ou por minha chefe. Ela levou os problemas, inclusive situações de assédio sexual, para a chefia, para o compliance, para o RH. E ninguém conseguiu dar um tratamento adequado. Ou seja, ter esses espaços, esses canais nas nossas instituições, sem que eles funcionem de forma adequada, pode ser ainda pior. Porque significa omissão, já que a informação chegou e nós não soubemos tratá-la de forma adequada. E cuidar também com relação aos questionários, que eu já falei sobre os questionários, porque às vezes os questionários eles nos entregam uma ovelhinha lindinha, mas porque, bom, respondi rápido o questionário, estava fazendo no meio do meu trabalho, eu tinha que entregar a petição, botei 5 para tudo. E aí me entregou a ovelhinha, mas na realidade aquele ambiente de trabalho é um lobo mau. Então, a gente precisa ter essa atenção. Dentro dessa hierarquia das medidas de prevenção, é essencial a gente falar disso aqui também. A gente não vai falar sobre EPI da saúde mental, a gente vai falar sobre eliminar riscos, a gente vai falar, sim, sobre medidas de proteção administrativa, de engenharia para essa proteção coletiva. E só, por último, eventualmente, tratar dessa questão do cuidado individual. Não significa deixar a promoção da saúde mental de lado, mas não culpabilizar e não vitimizar, não achar que é sempre um problema individual.
O UOL fez essa matéria no início desse ano, dizendo garantia de bem-estar mental ganha peso de EPI. Conversa bonita agora é obrigação. Gente, não é só conversa bonita. Já deu para entender por tudo que a gente conversou até aqui. Ter uma conversa acolhedora, sim, faz parte de todo esse processo. Ter um amor, como o Bisol fala, sim, faz parte desse processo, porque faz parte dessa humanidade que precisa permear esse processo. Mas não é só isso. Se eu não tocar na ferida, porque às vezes a ferida ela está ali, está aberta, mas ela precisa ser sarada. É preciso do cuidado, da cura, sobre as condições de trabalho. Então, não é só a conversa bonita, não. Dentro das medidas primárias, redesenho dos processos, redefinição do modelo de gestão, a questão do tempo de trabalho decente, aqui sim a gente usa a nomenclatura que a OIT trata, tempo de trabalho decente, é essa questão mais ampla, que consiga conciliar a tua vida profissional com a vida de trabalho, permita a desconexão, melhorias no meio ambiente do trabalho e deixando para um segundo momento, mas também conciliando as medidas secundárias e terciárias. O que são as medidas secundárias e terciárias? Atendimentos psicológicos, afastamentos e readaptações, mas elas são complementares e não substitutivas. Por isso, eu fiz uma crítica na época que vocês divulgaram, acho até que foi a Luara que mandou, né, no grupo, sobre essa iniciativa do Ministério de Gestão e Inovação, reforça cuidados com saúde mental de servidores públicos. Está pequenininho aqui, mas essa matéria publicada em maio, o primeiro item que dizia que estaria à disposição eram atendimentos psicológicos em situações de estresse e sobrejornada. Aí eu fui procurando o resto, deve ter alguma coisa aqui dizendo como é que eles vão enfrentar o estresse e a sobrejornada. Não tinha. Mas tem 6 atendimentos psicológicos, inclusive 24 horas por dia. Mas o que vai se fazer com essa informação? Por isso se chama medidas primárias, secundárias e terciárias. Essa questão está no modelo europeu de enfrentamento dos fatores de riscos psicossociais, mas ele traz na medida primária enfrentar as causas do estresse, da sobrejornada, da ansiedade, do adoecimento. O problema é a sobrejornada, não vai ser indo no psicólogo que eu vou resolver. Não vai ser indo na sala de descompressão. Alguma unidade já tem sala de descompressão? Nas empresas está muito comum as salas de descompressão. Quer dizer, vai para a sala de descompressão e volta para aquele mesmo ambiente de estresse. Não vai adiantar. Prevenção secundária, terciária. Então, aqui, ó, não adianta achar que vai cuidar das pessoas sem mexer em metas, prazos, culturas aceleradas que adoecem as pessoas. Então, é enfrentar realmente com ações que precisam ser contínuas. Não adianta realmente aplicar um questionário a cada 2 anos. A melhoria ela tem que ser contínua, tem que sim ter a possibilidade de rever essas medidas de prevenção, se em algum momento elas estão indicando que elas não são as mais adequadas, elas têm que servir para essa redução do risco, reduzir os afastamentos, reduzir o absenteísmo, reduzir o presenteísmo, porque nós temos ouvido muitos relatos com relação a isso também, as pessoas estão presentes, mas não estão produzindo. Por quê? O que está acontecendo nesse ambiente? Né? De que forma precisamos olhar para essa situação? Então, as iniciativas que a gente coloca como positivas, fazer algo é melhor do que não fazer. Então, hoje a gente está entregando e vai ser lançada, né, o manual, né, que vai ajudar nessa implementação da resolução 265. Mas ela é de 2023. Não estava escrito em nenhum momento lá que a gente deveria esperar a publicação do manual. Todos já precisaríamos estar fazendo algo a mais. E fazer algo é melhor do que não fazer nada. Esse é o meu reforço aqui. Eu falo isso no ambiente das empresas também. Diz, não, mas agora foi adiada. Sim, mas se você tiver uma ação judicial tratando de adoecimento mental relacionado ao trabalho e for evidente que tinha sobrejornada, situação de assédio no ambiente de trabalho, risco de morte e trauma, várias pessoas que adoeceram ou acidentaram dentro desse mesmo setor e a empresa não fazia nada. E a pessoa alega que adoeceu por isso e a empresa sabia porque era notório, mas nada era feito, a responsabilidade vai ser muito maior. Então, as medidas de prevenção conectadas com o risco identificado, foco em medidas de prevenção coletivas, não em assistência, o que não afasta o cuidado e a assistência quando o adoecimento já aconteceu, mas o foco principal, a primeira medida é primária, tem que ser na prevenção coletiva, o investir em profissionais especializados, aptos, ter as fontes confiáveis, né, de informações. O questionário não adianta, não vai ser a salvação. Às vezes, se ele for aplicado de forma indevida, a gente sequer vai ter informações adequadas, mas quando ele for bem feito,
uma pesquisa bem feita, como foi a Bem Viver, ela tem que, sim, servir para esse algo a mais, para fazer alguma coisa que é melhor do que não fazer nada, evitar as ações episódicas, superficiais. Não adianta o coaching motivacional, não, vamos trazer o fulano de tal, que fala muito bem sobre esse assunto, para fazer uma palestra aqui para os servidores. Vai servir para quê, exatamente? E a certificação, que a gente tem uma crítica, até porque tem uma lei, a lei de empresa promotora da saúde mental. Se a gente for ler os dispositivos da lei, e por isso o MPT critica ela tem 95% de medidas assistenciais, seriam talvez secundárias e terciárias, se realmente elas fossem conectadas com o ambiente de trabalho, mas ela trata de cuidados com a alimentação, de cuidados com o exercício físico, as questões que são muito mais individuais do que coletivas. Elas são importantes? Sim, elas são. Eu me alinho quando Eduardo diz, a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa saber que as pessoas estão se cuidando. Mas isso tem que acontecer junto com a coragem de enfrentar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Do contrário, essa assistência ela não vai trazer resultados positivos. E é por isso que a gente critica o certificado. Se o certificado, que ainda não foi regulamentado, ele vier a ser regulamentado da forma como está, vai ter muita empresa ajudando naqueles 500 mil afastamentos que a gente teve em 2024 lá pelo INSS, com o certificado pendurado na parede. Por quê? Porque eles fazem dia do PET, ticket terapia, tem psicólogo à disposição para atendimento da empresa, incentivam uma alimentação saudável, entregam o saquinho de cenoura e pepino na hora do almoço. E daí? Estou enfrentando os fatores de riscos psicossociais? Então, tem que ser essa realidade que a gente, vamos usar a expressão aí das redes sociais, a realidade sem filtros, né? O risco ele não vai estar na superfície, tem que olhar onde ninguém quer olhar, tem que enfrentar a liderança autoritária, enfrentar essa cultura do silenciamento, a precarização no ambiente de trabalho e ter realmente essa atenção para esse algo a mais, essa nossa saúde mental, que é, sim, um direito humano irrenunciável, inegociável. Enquanto instituições promotoras de direitos, nós precisamos ter essa atenção e esse olhar. Deixo alguns materiais complementares aqui, sugestões de leitura, nossa orientação no âmbito da nossa Coordenadoria de Meio Ambiente de Trabalho sobre saúde mental no trabalho, agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigada.